Meu nome é Ildina Gomes, sou professora de Ciências dos oitavos anos e desde a última aula nós estamos estudando sobre a importância da vacinação. E hoje eu estou trazendo, dentro desse tema, algo que tem chamado muita atenção da mídia e tem se tornado relevante as discussões em torno desse tema, que é a questão dos pais deixarem de vacinar os seus filhos. O que é que leva um pai a pensar em não vacinar seu filho? Quais são os motivos? Venha comigo e nós vamos tentar entender esses motivos. No nosso livro didático, nas páginas 58 e 59, nós encontramos a seção Atitudes para a Vida. E aqui nós temos o texto Pais deixam de vacinar seus filhos. No Brasil, a vacinação das crianças é obrigatória desde os anos 70, garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas apesar de configurar um crime passível de prisão, os pais que optam por não vacinar os filhos costumam sofrer punições diferentes, como advertências e, em alguns casos, até mesmo a perda da guarda ou destituição da tutela. Independente da legislação, dados do Ministério da Saúde, divulgados no segundo semestre de 2017, mostram que a taxa de imunização foi a pior dos últimos 12 anos, 84%, ante a meta de 95% recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde. O que estaria por trás dessa queda? À medida que as doenças são erradicadas, a população acha que não precisa mais ser imunizada. Muitos pais nunca viram doenças graves como sarampo e a poliomielite, exatamente porque elas deixaram de existir. Assim, a população começa a achar que essas doenças não são graves ou não têm importância, lamenta Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Mas não são apenas crenças ou falta de vacinas que fazem com que a carteira de vacinação de algumas crianças brasileiras esteja desatualizada. O medo dos efeitos adversos é o principal motivo. Outra questão que faz os pais hesitarem, nesse caso, é o medo de reações alérgicas, já que a vacina da gripe é cultivada em ovos embrionários de galinha e, portanto, pode conter traços da proteína do ovo. Receios à parte, de acordo com a infectologista Júlia, as vacinas são a medida de saúde pública mais bem-sucedida da história da medicina. Se aplicarmos as recomendadas no calendário vacinal em 4 milhões de crianças, por exemplo, estima-se que poderemos prevenir 20 milhões de doenças e 42 mil mortes ao longo da vida destas pessoas vacinadas. Caso deixemos de vaciná-las, por outro lado, há um risco não apenas individual, como também para a sociedade, de que as doenças infecciosas, inclusive as consideradas erradicadas em determinadas áreas, sejam reintroduzidas nestes locais, ressalta. Fonte Zebini, de Pais deixam de vacinar seus filhos, na revista Crescer, de 26 de fevereiro de 2018. No nosso livro didático, na página 59, nós encontramos esse quadro aqui, que é o quadro da disseminação de doenças e efeitos da imunização, para entendermos um pouco, sobre a importância mais um pouco sobre a importância da vacinação. Então, as pessoas não imunizadas e saudáveis, elas serão representadas na cor azul. As pessoas imunizadas e saudáveis, elas serão representadas na cor amarela. E as pessoas não imunizadas, que estão doentes e capazes de transmitir a doença, na cor vermelha. Aqui nós encontramos a população onde ninguém foi imunizado. Então a maioria é saudável e apenas 2 pessoas contaminadas. O que acontece? A doença contagiosa se espalha pela população. Tá vendo? Ficam só pouquíssimas pessoas sem a doença.
E quando algumas pessoas são imunizadas, o que acontece? Quando apenas algumas são imunizadas, a doença contagiosa se espalha pela população. Não adianta muita coisa, porque só algumas pessoas foram imunizadas, de todo jeito a doença como ela é contagiosa, ela se espalha. A maior parte da população é imunizada. Quando a maior parte da população é imunizada, o contágio da doença ele é controlado, como nós percebemos aqui, ó, né? Não aumenta o número de pessoas contaminadas e que possam passar para outras, né? Nós vamos agora trocar ideias sobre o tema, certo? Responda as questões com base no texto e no esquema apresentado, naquele quadro que eu acabei de apresentar. Primeira questão. De acordo com o texto, a taxa de imunização de 2017 foi a mais baixa dos últimos 12 anos. Quais são os fatores apresentados como motivos para essa queda? Então, volta lá no textozinho e que os motivos vão estar lá bem claros. Segunda questão: qual a importância da vacinação? Por que você acha que ela é obrigatória para crianças e adolescentes aqui no Brasil? Lá também. Terceira questão: quais são os riscos de não tomar vacinas previstas pelo Ministério da Saúde? E aí? Quais são os riscos? O que você acha? Com base no texto que você leu. Quarta questão: você já participou de campanhas de vacinação? Dessas campanhas que são colocadas na TV, nas mídias, né, nas redes sociais. Você já participou de alguma? Se sim, escreva o nome de uma. Principalmente essa que a gente fala por aí da gripe, né, e de outras coisas mais. Quinta questão: qual foi a vacina mais recente que você lembra de ter tomado? Se você não lembra, você pode perguntar à sua mãe ou seu pai. Provavelmente eles saberão a resposta. Sexta questão: você já viu sua caderneta de vacinação? Se você já viu, marque sim e cite algumas informações que ela contém. Se você nunca viu, marque o não, mas vá lá e procure sua caderneta e cite também algumas informações que você vai encontrar lá. Em uma de nossas aulas foi proposto um mão na massa, ou uma atividade prática, onde você teve que fazer a simulação de uma etapa da digestão. Depois da simulação, você teria que fazer uma análise baseada nas seguintes questões. Primeira questão: qual comprimido foi dissolvido primeiro, o triturado ou o inteiro? O comprimido triturado deve dissolver primeiro, pois apresenta maior superfície de contato com a água. Segunda questão: a qual etapa da digestão essa experiência pode ser comparada? Justifique sua resposta. Pode ser comparada à mastigação. A trituração do comprimido pode ser comparada à trituração dos alimentos pelos dentes. Daí a importância de mastigarmos bem os alimentos antes de engolirmos. Terceira questão: explique a importância da etapa da digestão identificada na resposta à pergunta anterior para a digestão química dos alimentos ingeridos. Espera-se que o aluno conclua que a trituração dos alimentos, ocasionada pela mastigação, aumenta a superfície de contato do alimento com a saliva e com as demais enzimas digestivas, já estamos entrando na digestão química, facilitando a atuação desses compostos. A mastigação também facilita a passagem do alimento pelo tubo digestivo. E a quarta questão seria o quê? Que você deveria adicionar um pequeno vídeo ou fotos da simulação que você acabaram de fazer. Na aula anterior, nós estudamos sobre o sistema imunitário, onde trabalhamos também a questão dos soros, das vacinas, e no final nós propomos uma atividade no Google Drive. E aqui está o gabarito, as respostas da atividade. Na primeira questão, B, segunda, C, terceira, A, quarta, C, quinta, D, sexta, B,
de sétima A. A oitava questão seguia uma sequência. Lá no Google Drive não dava para colocar essa sequência, mas acredito que você tenha respondido no seu caderno. Foi V, 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 F, F. E a nona questão, letra C. Agora nós vamos falar das orientações. Como você vai proceder a partir de agora? Agora que você terminou de assistir a videoaula, você vai fazer o quê? Copiar todo o conteúdo que você assistiu, vai copiar no seu caderno, inclusive a atividade, vai responder a atividade, fotografar e enviar através do link. Você só vai enviar a parte da atividade, ok? Fotografar e enviar através do link. Quando você acessar o link, vai acontecer o quê? Vai acontecer que o Google vai solicitar que você digite um e-mail. O e-mail pode ser o seu ou pode ser de algum parente. Por quê? Porque todas as vezes que a gente tenta enviar um arquivo, fotos, vídeos, seja lá o que for, esse arquivo ele irá para a conta pessoal da pessoa que você enviou. Então, todo o material estará indo para a minha conta pessoal. Então, o Google exige que a pessoa se identifique com o e-mail. Você terá até amanhã, dia 9 de 6 de 2020, para enviar a atividade para mim. Muito obrigada e até a próxima aula.